Bom dia! Estamos ao vivo, mais um dia. Gosto muito de estar aqui com vocês. Sábado passado eu não consegui, foi dia 31, tava resolvendo um monte de coisa, enfim. Tava bem cansada. Essa semana eu trabalhei muito no meu consultório e, enfim, eu não ia entregar o meu melhor, então decidi não fazer, tá? Vamos hoje para o capítulo 7 do livro Atitude Mental Positiva, do Napoleão Hill. Hoje vamos aprender a ver. O título do capítulo é Aprenda a Ver. No capítulo 6 a gente finalizou... O capítulo 6 foi sobre ensinando que se você tem um problema, você tem a semente para resolvê-lo. Então, o final do capítulo 6, ele falava bem assim, você deve aprender a ver como que esse problema, essa adversidade, ela vai se transformar numa semente para você resolver o seu problema. Então, esse capítulo 7 é Aprenda a Ver. E eu achei muito interessante que ele faz uma analogia da nossa visão física com a nossa visão mental. Então, começa com a história de George Campbell, que nasceu cego e só aos 18 anos ele fez a cirurgia. Ele era uma cirurgia nova, ele nasceu com catarata congênita e na altura não existia tratamento para isso, não existia cirurgia, e ele passou a vida inteira até os seus 18 anos sendo cego. E o que aconteceu? Quando é que ele despertou para isso? Um dia, jogando bola com um amigo, a bola ia bater nele e o amigo falou, cuidado, a bola vai bater. E aí ele ficou encucado e ele foi perguntar para a mãe, como é que ele sabia que a bola ia bater em mim? E daí a mãe dele foi explicar para ele que ele era cego. A mãe dele fez uma explicação bem interessante. Ela pegou os 5 dedos da mão, falando que os cinco dedos eram os 5 sentidos nosso, a audição, o tato, o olfato e o paladar e a visão. E daí ela abaixou um dos dedos dele, falando que ele não tinha um dos sentidos dele. E ela fez ele pegar a bola só com 4 dedos em vez de pegar com 5 dedos. E ela mostrou para ele que ele poderia pegar a bola, ele só estando com 4 dedos. E daí ela fez ele enxergar a vida, né? Que ele poderia ter uma vida plena e segura apenas com 4 sentidos e não com os 5. E daí, quando ele surgiu na medicina a possibilidade de fazer a cirurgia, eles quiseram arriscar fazer a cirurgia. Ele já era cego mesmo, né? O máximo que ia acontecer era ele ver. Então, eles decidiram fazer e daí ele ficou vendo vultos logo após a cirurgia, quando foi com 18 anos. E foi a primeira imagem que ele teve foi a imagem da mãe dele. Já era uma idosa, e daí colocaram óculos, deixa eu só ter certeza. Ele ficou com a visão distorcida, logo depois da cirurgia veio um borrão. Não, eu achei que ele tinha colocado lentes após a cirurgia, mas não, ele ficou vendo de maneira meio distorcida. E aí a mãe dele chegou, e aí é que começa a questão da analogia da visão física com a visão mental. Quando ele encontrou a mãe, quando ele viu aquela figura, ele viu uma visão distorcida e ele só reconheceu ela na hora que ela falou, pela voz. Ele viu uma figura e não sabia. E eu achei muito interessante ele, porque o sentido da imagem só fez sentido para ele na hora que ele ouviu a voz dela. Aquela figura ali não representava nada. Até ele saber quem verdadeiramente era. Então, a questão da analogia é que ver é um processo que se aprende. Ele só
estava enxergando aquela figura ali, para ele só começou a ter sentido quando ele soube quem era aquela pessoa que ele estava enxergando, que era a mãe dele. Então, o próprio George falou que o que vemos é sempre uma interpretação da nossa mente, que temos que treinar a mente para interpretar o que vemos, né? Como eu disse, a imagem por si só não significava nada, mas quando ele ouviu a mãe dele falando, ele sabia que existia o sentimento da mãe. Então, aquela imagem começou a fazer sentido. Então, essa analogia, aqui ele fala que os dois maiores problemas da nossa visão física é a miopia e a hipermetropia. A miopia é quando você tem dificuldade de enxergar de longe, e a hipermetropia, a dificuldade de enxergar de perto. E na nossa mente é do mesmo jeito. Às vezes nós temos dificuldade de interpretar as coisas que nós vemos. Então, a maior parte da nossa visão não é feita pelos olhos, né? O que nós vemos é apenas uma parte, uma fração. Deixa eu ver se tem esse dado aqui. Eu acho que tem. Eu li em algum lugar. Eu acho que uma pequena parte da nossa visão é do que a gente vê. A maior parte é do que a gente interpreta na nossa mente. O nosso cérebro é algo fantástico. Eu tenho ficado cada vez mais apaixonada pela questão do cérebro, da mentalidade. Então, até já falei isso aqui, o nosso cérebro ele não consegue distinguir o que é a realidade e o que é a imaginação. Para ele, tudo é real, né? Então, a maior parte da visão não é feita pelos nossos olhos, né? Os olhos atuam, preste atenção, porque é tudo uma analogia, tá? Os olhos, eles atuam como mãos que vão lá fora, pegam as coisas sem sentido, traz para o nosso cérebro. Então, o cérebro transfere as coisas para a memória. Então, só quando o cérebro interpreta em termos de ação comparativa, nós realmente vemos alguma coisa. Estão entendendo? Então, a nossa visão mental é do mesmo jeito da nossa visão física. Ela pode estar distorcida. Então, a nossa visão mental pode ter também miopia e hipermetropia. Então, quando isso acontece, se você tiver com sua mente embaçada, né, como as pessoas que têm miopia, hipermetropia têm, nós temos que colocar novas lentes. Então, eu já falei isso em outro momento, as crenças são essas lentes que fazem com que a gente veja as coisas de maneira distorcida. Então, a nossa visão mental, ela também pode ser distorcida, pode ter tanto miopia quanto hipermetropia. Como eu já falei, para quem está chegando agora, oi meu irmão, saudade de ti. Meu irmão tá lá na Espanha, né? Saudades. Não vejo a hora de ver vocês. Então, miopia é dificuldade de enxergar de longe e hipermetropia é dificuldade de enxergar de perto. Então, eu vou ler aqui para ficar bem claro o que está escrito aqui. A pessoa mentalmente míope é propensa a ignorar objetos e possibilidades que estão distantes. Presta atenção apenas nos problemas imediatamente à mão e é cega para as oportunidades que poderiam ser suas caso pensasse e planejasse em termos de futuro. Então, se você é míope, se não faz planos, se não formula objetivos e não estabelece bases para o futuro. Daí eu sei que tem gente que vai ouvir dizer, mas Deus rege a minha vida, eu não preciso planejar nada. Tá? Acredito e confio na soberania de Deus e nos planos de Deus para a nossa vida. Mas lá em Provérbios fala assim, Provérbios 16:1, diz, o coração faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Aqui está dizendo para não fazer planos? Aqui a palavra de Deus fala para não fazer planos? Não fala. Ele diz que o homem faz planos. Então, se está dizendo que o homem faz planos, então a gente tem que planejar, a gente tem que pensar no futuro. Se vai acontecer, se Deus permitir que aconteça, vai acontecer.
Então, se não for, se ele não quiser, se não tiver alinhado com a vontade dele, não vai acontecer. Mas eu não enxergo, eu, Marcela, né, não enxergo essa questão de que Deus tem o controle da nossa vida, de que a gente tem que ficar deixando o vento levar. Não vejo dessa maneira. E a minha interpretação de Provérbios 16:1 é essa. Fala que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então vamos fazer plano. Olha, eu já orei algumas vezes e falou, Deus, olha, o meu plano é esse. A minha vontade é isso, é de fazer isso. Se tiver de acordo com a tua vontade, que... E aí aconteceu, as coisas foram acontecendo exatamente para encaminhadas. Então a minha vontade estava alinhada com a vontade de Deus, né? Eu vejo dessa maneira. Então, voltando aqui para o livro, foi só um parênteses. Então, a pessoa hipermétrope, é aquela que tem dificuldade de enxergar de perto, né, é propensa a ignorar as possibilidades que estão bem diante dela, né? Não vê as oportunidades. Então, vê apenas o mundo de sonhos, do futuro, aquela coisa bem distante, só enxerga lá na frente, mas não enxerga as possibilidades que estão ali, na sua cara, né? E quer começar pelo topo. Já viu aquela pessoa que quer começar grande? Então, a pessoa hipermétrope quer começar pelo topo, em vez de avançar passo a passo. E não reconhece que o único trabalho no qual é possível começar pela parte superior é de cavar um buraco. Eu achei muito interessante isso. O trabalho que você começa de cima é cavando um buraco. E quando a gente cava um buraco, o que acontece? Vai lá para o fundo. Então, a gente tem que começar dando passos pequenos e avançando gradativamente. Então, se você é uma pessoa hipermétrope, tem uma visão mental hipermétrope, você não vai enxergar as possibilidades que estão na sua frente. Tá? Então, vou citar alguns exemplos de algumas pessoas que o Napoleon Hill relata aqui no livro dele, de situações que aconteceram que as pessoas começaram a enxergar as coisas de uma nova maneira e a partir daí, então, viram novas possibilidades, né? Ele conta uma história de uma cidade em Montana, nos Estados Unidos, onde existia uma montanha chamada Montanha de Cristal. E aquela montanha ficou lá durante anos. E ninguém, tava lá a montanha e ficou vários anos lá. 14 anos depois que aconteceu um desabamento na montanha. 14 anos depois, 2 amigos foram lá de perto olhar a montanha. E daí eles perceberam que na cidade, em uma cidade lá, tinha tido uma exposição de metais e aquela montanha, aquela substância que estava lá naquela montanha era parecida com a substância que eles viram na exposição, que era o berílio, que é um metal. E o que foi que eles fizeram? Eles solicitaram, reivindicaram a posse da montanha, pegaram o material, colocaram para análise, viram que realmente era o berílio. O que aconteceu foi explorar, fazer mineração lá. Foram explorar o berílio e começaram a vender e ficaram ricos com essa situação. Mas o que aconteceu? A montanha estava lá, ficou 14 anos sem ninguém nem chegar perto, né? Então, às vezes, as oportunidades estão perto da gente e você não enxerga, está tão pertinho e você não consegue enxergar. Então, uma pessoa mentalmente hipermétrope não poderia ter feito o que Thompson e Canley fizeram, né? Tendo uma visão distorcida. Então, quando às vezes o problema está bem, a solução do problema está bem debaixo do seu nariz e você não consegue enxergar. Tem outro exemplo aqui que ele dá, é que um senhor, ele morava perto de lá na Flórida, como é o nome? Campos, tipo Pantanos Alagados, tá? E aí ele viu uma oportunidade naqueles campos que aparentemente não tinha potencial para turismo, e aí ele comprou as terras e pensou como é que ele poderia fazer para aquela terra dar lucro e passar a ser um ponto turístico na Flórida. Então, o nome dele, Richard Pop. Então, ele colocou uma loja de fotografia dentro do parque, ele colocou dentro do lago uma lancha para fazer passeios aquáticos dentro do parque. Ele ensinava às pessoas como fazer boas fotografias
E a partir daí, quando as pessoas voltavam das suas férias com belas fotografias, o que elas faziam? Divulgavam e mostravam para todo mundo as fotografias maravilhosas que tinham tirado dentro do parque. Então, um parque que potencialmente aparentemente não tinha potencial para virar um ponto turístico, virou um ponto turístico famoso. Por quê? As pessoas no boca a boca mostrando as fotos lindas que o próprio Richard ensinava a fazer, e ele ainda vendia na sua loja dentro do parque o material para fazer as fotografias. Transformou aquele parque de um pântano em um parque e um ponto turístico, né? Então, ter uma visão criativa, desenvolver essa visão criativa, perceber as coisas que estão próximas, né? Então, ver é uma habilidade que se aprende como qualquer outra habilidade e deve ser exercitada, tá? Então, citando outra, ele fala que veja as habilidades, as capacidades e o ponto de vista de outras pessoas. Às vezes você tem uma visão de determinado assunto, você fica apenas na sua visão, não pergunta, não pede opinião de outras pessoas, não procura ter uma visão diferenciada de algo que está perto de você, ou qual é a tua opinião sobre isso, né? Então, todo mundo tem algum ponto de vista sobre algum assunto. Então, não se nasce brilhante e bem-sucedido. Você pode, às vezes, com seu conhecimento e com o conhecimento de outra pessoa, ajudar você a trilhar esse caminho de ser uma pessoa bem-sucedida. E essa opinião, ele fala de uma professora. Eu acho muito interessante essa história. Uma professora que não acreditava no Thomas Edison, falava que ele era burro, falava na sala que ele não tinha futuro, né? E então, o próprio Thomas Edison, ele ouviu a professora falando dele que ele era confuso e que não valia a pena manter ele na escola. Então, o Thomas Edison chegou em casa e falou para a mãe dele que a professora tinha falado isso. Era a visão da professora, né? E essa professora, ela tinha uma atitude mental negativa. Então, a mãe do Thomas Edison pegou o menino, levou na escola e disse para a professora e para o supervisor lá que o Thomas Edison tinha mais cérebro que os dois juntos. Então, para você que é pai, que é mãe, defenda seu filho, apoie seu filho, ative a identidade do seu filho, porque naquele momento, se o Thomas Edison escutasse aquilo e paralisasse, se a mãe dele ouvisse, tivesse deixado ele em casa, o Thomas Edison não tinha inventado a lâmpada. E todo mundo conhece o Thomas Edison como inventor da lâmpada, mas ele não inventou só a lâmpada. Vários objetos de telecomunicação também e N coisas que o Thomas Edison inventou. Mas por quê? A mãe dele pegou ele, levou lá e disse, esse menino aqui tem mais cérebro do que vocês dois. E o próprio Thomas fala que aquela atitude da mãe dele fez com que ele mudasse a visão que ele tinha. Então, como eu ia dizer, se você é pai, se você é mãe, defenda, apoie, ative a identidade do seu filho. Na minha palestra sobre identidade, eu falo disso, né? Do que os filhos escutam dos pais está diretamente ligado ao estabelecimento das crenças que as crianças começam a desenvolver. Então, se as crianças escutam, seu irmão é assim, seu irmão é melhor que você, tá vendo o seu primo como ele é, então fica fazendo comparação, não ativa a real identidade que a criança tem, falando que ela é inteligente, falando que ela pode mais do que aparentemente está fazendo naquele momento, desenvolver a coragem, enfim. Os pais são diretamente responsáveis por isso, tá? Então, a mãe do Thomas foi a pessoa responsável por isso, por não deixar que aquela fala daquela professora fosse barrar o desenvolvimento do gênio que ele era, tá? Então, devemos ter essa atitude mental positiva em relação a estudar e aprender. Muitas vezes somos bloqueados, além dos pais, bloqueados pelos nossos professores. Durante a imersão lá no Reconexão Feminina, uma das mulheres lá falou que a professora pediu para ela colocar uma lista lá de qualidades e ela escreveu que era ambiciosa,
Que nós temos, mais um parênteses aqui, nós temos a interpretação errada do que é ambição. E eu descobri que eu era bloqueada nisso também, em relação à escassez, quando eu estava fazendo um curso, que a ambição é você querer algo melhor, querer uma vida melhor. E nós temos, eu pelo menos tinha, e descobri que outras pessoas também tinham, que tem uma interpretação errada da palavra ambição. Ser ambicioso tem uma conotação pejorativa, e não é. Ser ambicioso é você querer uma vida melhor. Então, a professora dessa pessoa que eu estou falando, ela fez uma lista, estava fazendo uma lista do que você, de suas qualidades, e quando a menina escreveu ambiciosa, a professora olhou e disse, ambiciosa? Pronto, bloqueou a pessoa ali, entendeu? Então, essa questão do ter uma percepção em relação ao estudar e ao aprender, que os professores podem bloquear muita coisa nos alunos. Então, o Thomas Edison foi um exemplo do que a professora poderia ter bloqueado ele se não fosse a mãe dele, para impedir que ele fosse bloqueado na sua capacidade de estudo, na sua capacidade de aprender, na sua criatividade, até chegar a inventar a lâmpada. Tá? Então, faça perguntas, é outro ponto aqui, faça perguntas. Ele poderia simplesmente ter aceitado aquela opinião da professora, mas ainda bem que não foi assim. Então, quando você estiver diante de algo que você não entende, que você não consegue interpretar, pede ajuda, pergunte para si mesmo por quê? Por que acho que isso é desse jeito? Então, um outro cientista, o Isaac Newton, ele descobriu a lei da gravidade da atração através de perguntas. Ele estava de férias no campo, uma maçã caiu, ele estava prestando atenção na natureza, a maçã caiu e ele perguntou por que a maçã caiu, por que a maçã foi para o chão. Se podia ter a maçã saído da árvore e ter ido para o céu, né? Mas aí, ele se perguntando por que aquilo aconteceu, acabou que ele descobriu a lei da gravidade, né? Por ser um observador, que ele buscou resposta para aquilo que ele observou. Isso é a história do Isaac Newton. A história do Kokishi Mikimoto é um japonês. Eu já estou acabando porque eu não gosto de me estender demais, né? Para ficar mais fácil das pessoas verem e entenderem. O Mikimoto herdou do seu pai uma fábrica de macarrão no Japão, só que ele era interessado na filha de um samurai. Deixa eu ver se é isso. De um samurai. Enfim, daí ele gostava da filha desse homem e sabia que ele não ia aceitar por ele ser dono de uma fábrica de macarrão. Aqui ele se apaixonou pela filha de um samurai. Então, o que foi que o Mikimoto fez? Ele foi procurar um novo negócio para poder conseguir namorar aquela menina. E a partir daí, ele procurando uma nova oportunidade, ele descobriu que as pérolas, as ostras, produzem as pérolas, né? E como é que essa pérola é produzida? Quando um objeto estranho entra lá na concha. E aí são secretadas substâncias que formam a pérola ao redor daquela substância estranha. Então, é assim que a pérola é formada. E aí ele começou a pensar, será que se eu introduzir um corpo estranho na pérola, na ostra, não vai produzir a pérola? E o que aconteceu? Acabou que, na época, isso ainda era uma suposição. E aí ele disse, vou testar. Começou a fazer isso e deu certo. E daí, nós vemos que, às vezes, a oportunidade surge de uma necessidade, né? Na verdade, muitas vezes. E só que ter apenas o conhecimento, ele foi na universidade, foi atrás de um professor para poder saber se isso era real ou não. Às vezes você ter o conhecimento, só o conhecimento não é o suficiente. Nós temos que pegar esse conhecimento e colocar em ação, né? Não adianta você estudar, ter um monte de conhecimento e fazer o que com esse conhecimento? Agir, colocar em prática, porque só com a ação você vai conseguir se tornar bem-sucedido. E o que acontece? Aí ele deu certo com a questão da ostra, começou a produzir pérolas, e daí um outro comerciante que estava nos Estados Unidos, o Joseph Goldstone,
na época da depressão, no meio da depressão, ficou sabendo que os japoneses estavam produzindo essas pérolas cultivadas e ele vendia joia nos Estados Unidos. E aí vendeu tudo nos Estados Unidos e foi para o Japão saber como era que isso era feito, como é que eram produzidas as pérolas, né? As pérolas cultivadas. O que acontece? Ele foi atrás da Associação Japonesa de Comerciantes de Pérolas, ele queria levar isso para os Estados Unidos, ele chegou nos Estados Unidos com $1.000, né? Mas ele tinha planos e tinha uma atitude mental positiva. Conseguiu convencer um japonês a dar para ele $100.000 em pérolas. Ele voltou para os Estados Unidos, começou a vender essas pérolas cultivadas. E o que acontece? Quando ele chegou, depois de um certo tempo, ele começou a produzir suas próprias pérolas nos Estados Unidos. Então ele obteve o conhecimento, ele aprendeu como é que se fazia as pérolas cultivadas e ele colocou em ação. Então, conhecimento sem ação não vale de nada. Para você se tornar bem-sucedido, você tem que aplicar o que você aprende. Então, o Goldstone viraram a maior empresa de pérolas cultivadas aqui na América, quando ele trouxe a ideia do Japão e começou a cultivar nos Estados Unidos. Então, eu falei aqui de vários casos, vários homens e mulheres que obtiveram sucesso após aprender a aplicar a percepção mental. Então, se você tem miopia ou hipermetropia mental, às vezes você está com a oportunidade bem na sua frente e você não consegue perceber, ou você é aquela pessoa que só olha para o futuro, só olha lá na frente, já olha, quer já ter o resultado grande e não dá um passo após o outro. Você pode ter miopia ou hipermetropia mental, né? Então temos que aprender a ver. É uma habilidade também, aprender a ver, não ter essa distorção mental. Então a capacidade de ver é muito mais do que o processo físico, né, de ver. Estou falando agora da visão física. É muito mais do que o processo físico da luz passar no seu olho, pela sua retina, e você vê a imagem. Não. Quando você capta a imagem, o seu cérebro vai transformar a informação para você poder ter a imagem. E na nossa questão mental é do mesmo jeito. Você tem que aprender a ver as coisas, interpretar. Porque às vezes as oportunidades estão do seu lado e você não consegue ver. Então, como eu falei no capítulo 6, às vezes você está com um problema e esse problema ele tem já as sementes dentro dele para que você tenha um resultado muito maior do que aquele problema que você está. A questão é aprender a ver. Então, aprender a ver traz oportunidades que você nunca sonhou existirem. Então, no sucesso, a atitude mental positiva, além da aprendizagem, da percepção mental, né, vai fazer com que você consiga ver as coisas de uma outra maneira, tá? Então, eu agradeço vocês que estiveram aqui. No próximo capítulo, nós vamos ler O Segredo de Fazer as Coisas, né? Como eu falei, não adianta ter só o conhecimento, tem que colocar em ação. Então, o capítulo 8 vai ser o segredo de fazer as coisas. Vai ser mais um passo no degrau, na escada do sucesso da atitude mental positiva. Obrigada a vocês que estiveram aqui. Eu vou me esforçar, vou fazer o máximo para a gente fazer um capítulo durante a semana, à noite. Eu gostei, fiz uma live essa semana à noite e eu gostei. Eu vou fazer, só que assim, minha semana é muito, muito corrida e às vezes eu não consigo, mas porque se eu ficar só no sábado de manhã fazendo as lives desse livro, eu vou passar uns 5 meses para terminar. E não é meu objetivo. Eu quero transbordar na vida de vocês outras coisas e vou me esforçar ao máximo para fazer durante a semana à noite, tá? Vejo vocês no capítulo 8, O Segredo de Fazer as Coisas. Bom dia!